Hoje, a gente vai mergulhar em uma das operações matemáticas mais fundamentais por trás do nosso mundo digital, a convolução de sinais discretos. Eu sei, o nome parece um pouco técnico, mas acredite, é o pilar de tecnologias que todo mundo usa todos os dias. Então vamos lá, vamos começar a desvendar os segredos por trás dessa ferramenta tão poderosa. Pois é, tudo começa com uma pergunta dessas. Sabe aqueles efeitos digitais que parecem pura mágica? Tipo o reverb numa música ou quando um software consegue detectar as bordas numa imagem? Na verdade, não é mágica. É o resultado de um processo matemático muito bem definido, que é a convolução. Pensa assim, a diferença entre uma rampa e uma escada. O mundo real, ao nosso redor, é como uma rampa, suave, contínua. Mas para um computador entender isso, ele precisa transformar essa rampa numa escada, com degraus bem definidos, discretos. E são esses degraus, essas amostras, que a gente consegue manipular digitalmente. E a chave para criar todos esses efeitos digitais é, na essência, misturar o sinal original com uma espécie de receita. No mundo do processamento de sinais, essa receita tem um nome: resposta ao impulso. E o processo de misturar tudo, essa é a convolução. E essa tal receita, esse processo metódico de mistura que consegue transformar sinais comuns em resultados incríveis, tem um nome formal, tanto na matemática quanto na engenharia. E esse nome é convolução. Falando de um jeito mais formal, a convolução basicamente nos diz o que um sistema, tipo um filtro de foto ou um efeito de eco, vai fazer com qualquer sinal que entrar nele. E a resposta ao impulso é a nossa receita, ela que define as características únicas daquele sistema. Agora, a gente chega na fórmula matemática. E eu sei, pode parecer um pouco intimidadora, né? Cheia de símbolos. Mas olha, não se assuste. O que essa equação descreve, na verdade, é um processo supervisual. Vamos deixar os símbolos de lado só por um momento e focar na ideia central, que é bem mais simples do que parece. O que a gente vê aqui é a essência da coisa. Imagina que cada barrinha vertical no sinal de entrada é um evento. Cada um desses eventos dispara uma cópia da nossa receita, só que em escala. O resultado final, o sinal de saída, nada mais é do que a soma de todas essas cópias se sobrepondo. Simples assim. Para a gente entender de verdade a convolução, não tem nada melhor do que visualizar o processo. Então vamos lá, vamos detalhar essa operação passo a passo e transformar essa ideia abstrata em algo bem concreto e fácil de pegar. O método gráfico para calcular a convolução pode ser quebrado em 4 passos bem simples, que a gente vai repetir várias vezes: refletir, deslocar, multiplicar e, por fim, somar. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Ok, o primeiro passo pode parecer meio estranho, mas é fundamental. A gente pega a nossa receita, o H, e inverte ela, como se estivesse olhando no espelho. Isso prepara a receita para deslizar sobre o sinal de entrada na ordem certa. É o que garante que o passado influencie o presente do jeito correto. Depois de refletir, a ação começa. Para cada ponto do resultado que a gente quer calcular, a gente desliza essa receita invertida por cima do sinal de entrada, como se fosse uma janela se movendo. A cada passinho, a gente captura uma nova interação entre a receita e o sinal. Com a receita posicionada, vem a etapa da multiplicação. É aqui que a mágica acontece de verdade. A gente multiplica os valores que estão um em cima do outro, cada ponto do sinal de entrada pelo ponto correspondente da nossa receita. Isso nos diz qual a força da influência da receita naquele exato momento. E, para fechar, a gente soma todos os resultados dessa multiplicação. Essa soma dá para a gente um único número, um único valor para o nosso sinal de saída. E aí a gente repete o ciclo, desloca de novo, multiplica, soma. Para cada momento no tempo, construindo o resultado final, ponto por ponto. Para quem prefere uma abordagem mais numérica, sabe? O método tabular é um atalho fantástico. Ele faz exatamente as mesmas operações que a gente viu no método gráfico, refletir, deslocar, multiplicar, só que de um jeito super compacto e organizado. A gente organiza os sinais numa tabela, soma as diagonais e pronto, chegamos no mesmo resultado de forma rápida e muito eficiente. Mas a convolução não é só um cálculo, não. Ela tem propriedades matemáticas que dão uma flexibilidade incrível para ela. São como superpoderes que permitem analisar e projetar sistemas de um jeito muito mais inteligente e eficiente. O primeiro superpoder é a comutatividade. Sabe o que isso quer dizer? Que a ordem não importa. Filtrar um áudio com efeito de eco dá no mesmo que filtrar o eco com o áudio. Pode parecer bobagem, mas isso nos dá uma liberdade enorme na hora de projetar sistemas, porque a gente pode escolher o caminho que for mais fácil de implementar. Depois, vem a associatividade.
Imagina aplicar vários filtros numa foto, um depois do outro. Um para dar mais nitidez, outro para ajustar o brilho. A associatividade nos diz que a gente pode combinar esses dois filtros num único superfiltro. E aí, aplicar esse superfiltro uma vez só é muito mais eficiente do que aplicar cada um separado. Economiza um baita poder de processamento. E o terceiro superpoder é a distributividade. Pensa num sistema de áudio mais complexo, com dois caminhos paralelos, um que adiciona graves e outro que adiciona agudos. A distributividade permite que a gente analise o efeito de cada caminho no sinal separadamente e, só no final, some os resultados. Isso torna a análise de sistemas grandes e complexos muito, mas muito mais fácil. Beleza? A gente já viu a teoria, a visualização, as propriedades. Agora vem a parte mais legal. Ver como essa ferramenta matemática tão elegante realmente molda o nosso mundo, a nossa tecnologia e como ela impacta o nosso dia a dia. A lista de aplicações é, sério, impressionante. No áudio que a gente ouve, a convolução cria equalização e reverb. Nas fotos que a gente vê, ela melhora a nitidez, detecta bordas. Ela está no coração das comunicações sem fio, ajudando a pescar um sinal no meio do ruído. E é a espinha dorsal das redes neurais convolucionais, a base da inteligência artificial moderna. No mundo das imagens, a nossa receita, a resposta ao impulso, ganha um nome especial: kernel. Pensa no kernel como um pequeno molde, uma matriz de números que desliza pela imagem, pixel por pixel. A cada passo, ele faz uma convolução para criar efeitos como o desfoque, nitidez ou detectar alguma característica específica. Esse aqui é um exemplo clássico, o kernel de Sobel. Ele foi projetado para procurar mudanças bruscas de brilho. Os números negativos de um lado e os positivos do outro fazem com que, quando ele passa por cima de uma borda vertical, a multiplicação e a soma deem um número bem alto, destacando essa borda. É uma receita simples com um resultado, nossa, incrivelmente poderoso. E aqui que a gente chega no ponto principal. Por trás de uma infinidade de tecnologias que a gente usa o tempo todo, de smartphones a programas de edição de fotos, existe uma única e elegante ferramenta matemática. A convolução é esse motor silencioso que move grande parte do nosso mundo digital. Desde tirar o ruído de uma gravação antiga até treinar uma inteligência artificial para diagnosticar doenças, a convolução é a base. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante. Agora que a gente entende o poder dessa ferramenta, que outros problemas podem ser resolvidos? Que novas realidades digitais podem ser criadas?